Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou o Adriano Zaio e na aula passada a gente viu a aula 3, né? Sobre as questões dos padrões familiares e como a gente copia padrões, né? Copia do pai, copia da mãe, do tio, das pessoas que criaram a gente quando era criança. E com certeza, da aula passada, vocês acho que observaram alguma coisa, começaram a pensar, né? Ah, acho que eu copio isso do meu pai, copio aquilo da minha mãe, copio isso do meu tio. Acho que com alguma coisa vocês devem ter pensado ali. Não sei se vocês fizeram o exercício, se vocês desenharam também no papel, separaram toda essa loucura toda que eu fiz, mas é importante a gente tomar essas decisões. A gente vai continuar repetindo esses padrões, né, desde lá de trás, lá muito tempo atrás, ou se a gente vai dar um basta aqui e começar a gerar uma nova geração com uma consciência diferenciada de tudo que a gente viu. Então, a aula 3 ela foi basicamente para isso, né? Para a gente analisar, observar esses padrões. E se a gente vai continuar repetindo isso ou não, mas pelo menos estar consciente disso já é uma ótima coisa. Nessa aula 4 a gente vai ver criança interior, que é basicamente de onde vem todos os problemas dessa nossa vida adulta. O conceito de criança interior ela vem da psicologia. Não sou psicólogo, não sou dessa área, mas enfim, só explicando aqui de onde que vem esse termo, né, criança interior. Tudo que eu passo aqui no curso é baseado sobre a minha experiência, né? Como eu falei já, a gente passa por questões muito semelhantes. Então, nesse caminhar da nossa evolução, a gente vai se ajudando. E nessa criança interior, que também está ligado às crenças, né, as questões dos afetos, a forma que foi construída aquela criança, tudo, obviamente, veio lá da infância, que é aquele período que eu falei na aula passada, que até os 7, 10 anos de idade, é essa faixa etária onde a criança absorve todas as coisas de todas as pessoas que estão ali à sua volta. Então, crença, padrões familiares, costume, toda a personalidade daquela criança é baseada na vida das pessoas que estão ali mais próximas e a gente vai levando isso para a vida adulta. Então, depende do que a gente recebe dos pais, como a gente viu na aula passada, dependendo como aquela criança recebeu, o que que ela recebeu dos pais, daquele ambiente que ela desenvolveu, essa criança interior ela guarda de alguma maneira todas as memórias, experiências que foram vividas ali. Pode ser que isso não pareça, mas pode ser que a gente pense, aquela criança é inocente ainda, muito nova. Muito pelo contrário. A criança está absorvendo basicamente tudo ali, todas as palavras, todos os jeitos, padrões, tudo, 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 tudo. E de alguma forma ali, durante esses 7, 10 anos de idade, ao longo do desenvolvimento dessa criança, dessa personalidade, com certeza alguma coisa ali, uma coisa ou outra, causou algum sofrimento, ficou alguma coisa não compreendida na cabecinha da criança. Mas em todos os casos, alguma coisa ali, com certeza aconteceu e com certeza a gente tem um trauma, tem uma ferida, a gente tem alguma coisa na nossa infância, na nossa criança interior, ou muitas coisas que, de novo, a gente não deu a devida atenção, e é isso que a gente vai acabar vendo aqui nessa aula. Então, por exemplo, faltou afeto, faltou proteção, faltou elogio, faltou apoio, faltou acolhimento, faltou carinho, faltou amor, a ausência dos pais. Então, e essa lista é uma lista muito imensa. Tudo que faltou ali ou que a criança não compreendeu, com certeza ficou alguma coisa ali naquela criança, né? Seja um trauma ou uma ferida, alguma coisa. Fica uma pendência, né, digamos. E quando isso não acontece, quando há essas faltas, né, possivelmente é porque os pais dessa criança ou os nossos pais, eles também não receberam aquilo que faltou pra gente. Então, lembra da aula passada que a gente vem só repetindo padrões, repetindo, repetindo, repetindo? Então, tudo que faltou pra gente, provavelmente faltou para eles também. Então, eles só entregaram aquilo que eles tiveram, né? Apenas só repetindo um padrão familiar que a gente viu na aula passada. E, de novo, a gente não tem que ficar culpando os nossos pais pelo que eles fizeram, não fizeram. Esse sentimento, eu falo por mim, eu já fiz isso. Ele fica pesado com o decorrer do tempo, sabe? Parece que você está carregando um peso
E a gente sabe, né? Se a gente fica carregando peso ao longo dos minutos, aquele peso vai ficando mais pesado ainda. Agora imagina ao longo de anos, fica extremamente pesado. E a gente não precisa carregar mais peso do que a gente já carrega. A gente já tem a nossa cruz, o nosso fardo que a gente carrega aí durante a vida e não tem motivo nenhum para carregar mais coisa, mais nada. A gente não precisa fazer isso, né? Não faça isso com vocês, não faça isso com a vida de vocês. Não culpe seus pais, eles foram as melhores pessoas que eles puderam ser, né, na verdade, dentro daquilo que eles acreditavam, dentro da consciência que eles tinham. Então, assim, não culpe os pais de maneira nenhuma. A gente tem que agradecer, principalmente pelo fato de a gente estar vivo, né? A gente veio através deles. Então, quando a gente torna, então quando essa criança lá de trás se torna adulta, mas com uma criança interior ferida, porque com certeza aconteceu alguma coisa na infância ali que a gente não sabe, mas talvez aqui até o final do curso ou depois vocês vão conseguir investigar isso. Então essa criança, ela ficou ferida, ela tinha programas ali que a gente chama de crenças raiz. Então, se você não conhece sobre crença, a gente vai acabar conversando isso em uma próxima aula. E uma boa parcela do que a gente é hoje, com certeza, veio dessas experiências que a gente teve lá na infância. E essa criança interior, ela guardou para si tudo que ela passou, tudo que ela achou que era ruim, tudo que ela não entendeu, que ela não compreendeu, enfim, tudo. Seja o bom e também o ruim, ela guardou. Então, ela tem ali um arquivo de memórias ali que o adulto pode ser que não consiga ver, não consiga compreender, mas pode ter certeza que a bichinha ali guardou bastante coisa. Então, a gente pode dizer que a gente é uma versão adulta daquela criancinha que ficou lá atrás. E usando um tema também da aula passada, se a gente não mudar nada na nossa vida, a gente vai seguir o mesmo caminho dos nossos pais. Então, se a gente olhar a vida dos nossos pais a nível comportamental, personalidade, esse tipo de coisa, a gente vai ser igualzinho a eles. Porque se nada muda, não muda nada, concorda? Então, se você quer conhecer melhor, por exemplo, se você quer conhecer a pessoa com quem você mora ou a pessoa com quem você vai morar, se você ir lá conhecer os pais dela, você vai ter uma noção ali basicamente real do que vai ser a pessoa com quem você vai morar, né? Já vai dar uma boa ideia ali de como vai ser o relacionamento com essa pessoa, porque dificilmente aquela pessoa vai ser diferente dos pais. Muito difícil, muito difícil. E isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar dos anos. Então aí vocês começam a observar, olha lá, igualzinho o pai, olha, igualzinho a mãe. Então, a gente pode até mudar o ditado, né? Me fale quem são os seus pais, eu te direi quem você é. Bem real isso. E quando eu fui no programa do Paranormal Experience, acho que eu comentei alguma coisa sobre a minha infância, meus pais, alguma coisa assim, não lembro bem. E eu lembro que minha mãe viu o vídeo, né? Ela não gostou muito, ficou chateada que eu disse lá, ficou incomodada, não sei. Mas o. Aí depois eu conversei bastante com ela, mas o adulto nunca vai entender, né, a cabeça da criança. A criança tem aquele mundinho que só ela entende, ela e o amigo invisível dela. Assim como a criança também não vai entender os adultos, né, os comportamentos que a gente tem. Então tudo aquilo que aquela criança entender ou interiorizar de forma negativa, ou ela absorver como algo não compreendido, isso daí vai ser uma ferida aberta na vida do futuro adulto. Seja uma ferida ou seja um trauma, a gente vai acabar arrastando isso para a vida adulta. E o mesmo vai acontecer com as faltas, né? Seja falta de amor, de afeto, carinho, amor, tal, toda essa lista de faltas, de ausência, a gente vai arrastando tudo. Então, tudo que aquela criança não conseguiu compreender dentro daquele mundinho que ela vivia, provavelmente será um trauma ou uma ferida, e obviamente a gente leva isso para a vida adulta, a gente leva isso para os relacionamentos. A mesma coisa que a gente falou na aula passada, né? Duas pessoas com padrões comportamentais totalmente diferentes vivendo juntas. Agora, nessa aula 4 são duas pessoas com feridas e traumas da infância vivendo juntas. Então,
É por isso que é desafiador, né? Relacionamento, tanto afetivo como profissional, porque são pessoas, né? Pessoas com vários problemas, várias questões, padrões, criança interior ferida, enfim, percebe? Agora, se a gente vê que muda todos esses padrões, as novas gerações não vão passar por isso, ou terão menos problemas que a gente tem hoje. Então, essa é a parte legal do despertar, né? A gente começa a ter uma nova consciência, uma consciência mais elevada, para ir gerando novas pessoas com a mesma consciência ou uma consciência melhor. Esse é o intuito do despertar, né? É por isso que vem todo esse trabalho, não só meu, como diversas pessoas, seres que estão do outro lado do véu trabalhando com força sobre isso para que a gente mude essa cabeça humana e comece a pensar de uma forma mais divina, né? Então, agora, por exemplo, se você mora com uma outra pessoa e vocês estão nessa mesma vibe, vocês dois começam a ver esse curso, começam a praticar junto, fazer junto, tentar melhorar, né? E essa vontade mútua, sabe, de um ajudar o outro, isso daí com certeza vai transformar vocês em pessoas melhores, não superiores, melhores, com uma consciência melhor. E esse deveria ser o real intuito do relacionamento. Duas pessoas que querem conviver juntas, porém querem se ajudar. Então, sim, eu pego o que deveria ser, né? Eu pego a minha fraqueza e eu uso a sua força em cima dela. E eu pego a sua fraqueza e uso a minha força em cima dela. Então, esse que seria o relacionamento, né? De forma divina, né? De forma elevada. Não essa questão possessiva que a gente vê hoje. Assim, só para vocês terem uma pequena noção, né, dessas questões de criança interior, de trauma, ferida, tudo. Eu coloquei aqui uma lista para vocês verem o quanto vocês identificam com essa lista. Eu vou falando aqui uma por uma. Começando aqui, ó. Insegurança. Aí vocês vão vendo se vocês têm isso na vida adulta. Insegurança, dependência emocional, dificuldade nos relacionamentos, não saber lidar com a raiva ou o nervoso, dificuldade em acreditar a si mesmo, se sentir desvalorizado, se sentir inferior, não valorizar suas conquistas, ser pessimista, ser controlador, autoestima baixa, sem ambição na vida ou pendendo mais para depressão, dificuldade em manifestar empatia, e essa lista aí vai longe, longe, muito longe. E tenho certeza que você se identificou com alguma coisa e eu arriscaria dizer mais de uma. Então, na minha infância, por exemplo, a minha criança interior, lá atrás, lá, ela tinha muita vontade de comer, por exemplo, coisas que as outras pessoas comiam, mas que a gente não tinha uma condição financeira para alimentar essa lombriga aí que eu tinha dentro de mim, né? Queria comer as coisas, queria, mas a gente não tinha condição para tudo. Era uma coisinha ou outra. Então, sempre passei muita vontade na minha infância. E quando eu fiquei adulto, comecei a trabalhar e pude comprar as coisas, toda essa falta lá da criança virou não vou dizer uma obsessão, mas virou uma gula. Então eu comia bastante, as coisas que eu gostava eu comprava bastante, comia bastante, né? Vivia comprando coisas que aquela criança não teve. Então, enfim, você vê, é complicado esse tema. Mas depois de trabalhar bastante nessas questões minhas, hoje eu posso falar que eu estou bem melhor, né? Mas foram de novo, de novo, olha eu aqui de novo, anos e anos para ficar se auto-observando, para ir melhorando lentamente. Para vocês terem uma ideia, até a falta do leite do peito da mãe também pode ser um trauma na vida adulta. Parece muito estranho isso, mas com certeza alguém aqui vai se identificar com algum caso ou vai conhecer alguém assim. No caso do homem, é muito fácil pegar isso. É aquele homem que, na hora de namorar, ter uma relação ali sexual, ele vai ficar muito no peito da mulher, mas especificamente mamando mesmo. Então, se você conhece alguém assim, você pode perguntar para as pessoas se na infância ele mamou muito pouco ou se a mãe ficou sem leite, se o leite secou, e aí tem a ver com isso.
porque lá na infância lá ele não teve esse momento todo aí do tempo certinho. Eu não sei quantos meses são, né? Mas eu sei que tem um período ali que a criança ela precisa desse alimento, de amamentar, tudo que é muito importante, não só para a questão de saúde, mas para a criança em si. Mas como a maioria dos homens não tem consciência nenhuma, né, muito pouco, vão achar que aquilo ali é um fetiche, que faz parte da questão ali sexual, né? Mas não é bem assim, não nesse caso. E a mesma coisa acontece com o gatinho, né? Se vocês pegarem um gato, sabe o gato que fica ali? A gente fala maçapão, né? Maçapãozinho. Aquilo ali não deveria ser visto como algo fofinho, algo bonito. Aquilo ali não tem nada bonito, aquilo ali é um belo de um trauma. Assim como eu falei agora do homem, que não teve esse alimento da mãe, o gatinho também. Ele foi separado de uma forma brusca ali, violenta da mãe, não teve aquele momento, né, do amamentar, ele perdeu esse momento, e aí ele fica ali naquele traumazinho, pensando como se fosse aquele momento lá que ele estivesse mamando, né, porque o gato, quando ele está mamando, ele aperta, né, o peito da gatinha ali, para que facilite a saída do leite. Então, quando o gato está fazendo isso é porque ele teve um trauma e alguém interrompeu aquela fase, ou a mãe fugiu, ou a mãe, sei lá, né, coisas piores aí. Mas houve uma separação brusca do gatinho com a mãe, que é parecido com o humano, né, para vocês verem como que é semelhante e como que afeta a vida adulta, né. Uma das minhas gatas faz isso, e ela já é adulta, então tô vendo como ela carregou isso da infância para a fase adulta e não curou. Eu tentei até comprar uma madeira para gato, para gatinho, porque se ela começar a fazer aquilo ali, começar a mamar o leite, tudo, ela cura, né? E, isso mesmo que você está pensando. Se o adulto também fazer isso, ele cura. Então é sempre importante tomar cuidado com o convívio com as crianças, porque a gente sabe, né? A criança está ali atenta a tudo, a todo momento, observando tudo, ouvindo tudo que o adulto fala. Então, principalmente as coisas, palavrão, essas coisas. Então, tome cuidado. Se você for pai, se você for mãe ou tiver convívio com criança, tome cuidado com criança. Para não ficar brigando na frente deles, ficar discutindo relação perto das crianças, não transar com a porta aberta, né? Tomar cuidado com a fechadura, não deixar a criança chorando no shopping e sair andando, né? Não fazer ameaça, não usar a criança como brincadeiras bobas, né, na internet para gerar engajamento. Enfim, tomar o máximo de cuidado, criar a criança com amor, mesmo com respeito, tentando entender toda essa parte de trauma, de ferida, pra tentar diminuir ao máximo ali as possibilidades dessa criança ter alguma ferida ou ter algum trauma. Porque a gente já tem bastante, né? E se a gente está consciente disso, a gente pode diminuir ali a dificuldade daquela criança que vai ser um adulto lá na frente. Então, se vocês começarem desde já a ter esses cuidados, né, de observar, de não ficar falando coisas que não deve, fazendo brincadeiras que não deve, comportamentos, né, de baixa vibração, enfim. Todo esse cuidado, com certeza a criança lá no futuro ela vai agradecer vocês, porque o trabalho delas lá na frente vai ser menor do que o nosso aqui, com certeza, né? E também, fora toda essa parte de comportamento, de criança, de repetição de padrões, a gente tem também as questões que a gente viu lá nas outras aulas de astrologia, essa questão energética e tal. Mas boa coisa vem da infância. E depois algumas coisas vêm dos astros, enfim, é uma mistura de tudo. A vida é essa salada toda que a gente vive. Então, e se você tem os pais ainda vivos, né, tenta pegar alguma informação deles, né? Se você também perdeu esse contato com os pais, né, começa a agradecer, começa a ter uma relação mais amorosa, sabe? Perdoa, se acontecer alguma coisa aí com vocês, perdoa, desculpa. Resolve essa questão. A gente vai ver mais para frente, mas falando desde já, resolva esse mal entendido entre o pai e filho, pai e mãe. Isso daí não é uma forma elevada de ter a vida. Mas se você ainda tem os pais vivos, voltando aqui, tenta perguntar para eles momentos marcantes.
Se você mamou no peito o tempo suficiente, se faltou algo, às vezes você chorava muito, se você passou vontade, se você passou fome, a forma que você nasceu, enfim. Qualquer tipo de informação dessa que você consiga com os pais ou com as pessoas que criaram vocês, talvez ajude nessa investigação aí dos problemas que vocês têm hoje como adulto. Então, qualquer coisinha que venha da infância ou que vocês consigam lembrar, anote isso e comece a trabalhar, né? Com certeza aí vai ajudar vocês aí a curar essa criança interior e também ajudar nessa vida adulta. Outra coisa que pode ajudar vocês é se vocês lembrarem dessas situações, vocês podem começar a fazer um trabalho de visualizar aquela situação de uma forma mais elevada, de uma forma mais amorosa. Então, sei lá, se você não teve a atenção dos pais, você começa a ver cenas que você não teve a atenção dos pais, mas começa a ver diferente. Você olha aquela cena, mas olha como se tivesse a atenção dos pais. Então você muda aquele cenário do que era e da forma que aquela criança precisava. Então, de pouco em pouco, com esse trabalho de visualização, de colocar amor na cena ali, né? Você vai trabalhando aquele cenário todo, vai visualizando como que aquela criança gostaria que fosse e vai criando isso na sua cabeça, vai trabalhando essa visualização e vai preenchendo aquele vazio, aquela falta de compreensão com mais por amor, né? E aos poucos aquela criança vai ser nutrida e o adulto será curado. Então, esse é o exercício, o trabalhinho dessa aula 4 e você resgatarem situações da sua criança interior e começar a trazer isso à tona. E depois fazer esse trabalhinho de ir lá no passado, ir lá na sua criança interior e começar a ver esses tipos de cena de uma forma diferente. Então, faz o inverso. Se faltou atenção, começa a visualizar aquela mesma cena com muita atenção, com muito amor, com muito carinho. Ah, se faltou comida, começa a ver você comendo bastante coisa, um prato meio cheio, mamando bastante, e assim diante. Vai transformando aquela situação que não ficou legal, que não ficou compreendida, numa coisa mais amorosa, mais elevada. E aí, com o tempo, também vai facilitar e ajudar bastante. E eu te vejo na próxima aula.